E aí, beleza? Sou o Bruno. E eu sou o Márcio. Nós dedicamos um tempinho aqui para falar com você, um tema bem interessante. Vamos falar sobre o homem mais sábio, segundo a nossa história judaico-cristã, o rei Salomão. Conta a história quando ele tinha 16 anos, seu pai acabara de morrer e ele recebeu a visita de Deus, próprio Deus, e Deus o perguntou o que ele queria para governar sobre o povo de Israel. E ele surpreendeu o próprio Deus pedindo sabedoria, né? O resto é história. Mas uma coisa interessante, você sabia que mesmo ele tendo recebido a sabedoria divina, ele fez uma coisa muito interessante. Ele recrutou dois homens dos mais sábios de cada tribo de Israel, das 12 tribos. Ele tinha 24 conselheiros. Olha que interessante isso. Naquela época, sem tecnologia, ele recrutou e fez uma coisa muito interessante chamada de modelagem. E eu te pergunto aí, e você, na era da tecnologia, com acesso às pessoas mais influentes do mundo em diversas áreas, tem buscado conselhos? Você, Márcio, tem buscado conselheiros? Com certeza. Eu acho que a internet, né, ela é uma nova revolução, assim como a gente teve a revolução industrial lá por volta de 1800, né? Até então o ser humano ele dependia muito do que era primitivo ali, de terra, agropecuária, etc. E aí chega a indústria, né? Então a indústria ela revolucionou. Só que hoje a gente vive, a nossa geração vive, né, uma nova revolução que é a da internet, né? Inclusive, o que a gente está fazendo aqui é usar esse canal, né? A gente que não era até então tão adepto a isso, se rendemos, né? E hoje a gente percebeu que é um canal. Então, assim como eu posso buscar conselho na minha área da saúde, sobre o meu setor das finanças, sobre o relacionamento, é só selecionar os mentores que são aí disponíveis na internet, né? Então, seja YouTube, Instagram, Facebook, você pode se conectar inclusive a forma de pensar e de agir dessas pessoas, né? Então, absorver conselhos para a sua própria vida, né? E aí eu acho que vale a gente falar da diferença de conselho para opinião, né? Que as pessoas talvez não entendem ou confundem isso. Exatamente. Opinião é uma mercadoria barata de quem não tem resultado com o produto final. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E é válido falar que resultado sempre existe, né? Então você pode ter o resultado insatisfatório e o resultado satisfatório. Por exemplo, na saúde, um resultado satisfatório seria uma pessoa limitada, um corpo com uma fisionomia indesejável, né? E limitado mesmo, no sentido de talvez realizar as tarefas mais básicas da vida, né? Agora, um resultado satisfatório, pelo menos para mim, já é, pensando no pilar da saúde, vitalidade, vigor, uma vida longa, sem limites físicos, né, emocionais, e aí para completar de uma forma integral, né, eu acho que espiritual também. Então a gente tem essa possibilidade, através da internet, né, de se conectar com esses mentores e acessar esses conselhos. Porque, por exemplo, Bruno, você pediria conselho sobre finanças para uma pessoa que está endividada e toda quebrada financeiramente? É possível, né? Ouvir o conselho direitinho e fazer o completo oposto. Todo mundo pode ensinar, né? Uns ensinam o que você deve fazer e você segue pelo resultado que a pessoa te apresenta, outros te aconselham e você vai para o caminho oposto, porque você vê o resultado dela não é satisfatório. É sempre possível aprender. Com certeza, com certeza. E assim é para tudo, né, pessoal? Eu e o Bruno, a gente acredita muito numa vida sistêmica, né? O que seria isso? Tudo tem pilares, né? Vamos pensar como pilares para facilitar o entendimento. Então vamos dividir a vida em algumas áreas. Primeiro, o espiritual, né? Independente da religião, do Deus que você acredita, o espiritual, a neurociência, né? A física quântica já confirma, quem tem fé, quem acredita, é otimista e isso desbloqueia outras coisas, atrai outras coisas para a vida da pessoa, né? Então a fé, a espiritualidade, a família, né? Que aí eu poderia falar de princípios e aí precisaria de um vídeo, né? Bem mais extenso para isso. A família, pensa como a sua base, a sua raiz, né? Mas também a família que você constrói a partir do seu relacionamento conjugal, que pode gerar um fruto, que aí é um outro pilar, né? Que é os filhos.
né? E aí isso segue, tá? Aí a gente chega lá, por exemplo, na sua saúde, a gente chega no seu financeiro, na sua relação social, que mais? Emocional, intelectual, profissional. Então tudo isso é sistêmico. Por exemplo, o que adianta eu estar bem financeiramente, mas não ter uma amizade, né? Uma amizade verdadeira, ou por exemplo estar com problemas conjugais, problemas de relacionamento com a minha família, que é a minha base. Então é como se isso não fluísse, não girasse, né? Então essa é a ideia, né? A gente, inclusive, aproveitando o objetivo da gente estar aqui se expondo, né? E também levar um pouco do que a gente aprendeu até aqui, né, Bruno? Porque a gente está numa jornada aí, né, que já corre alguns anos e a gente tem descoberto grandes coisas, a gente tem agido, né, nessa direção da mudança, do autoconhecimento, se desafiando, fazendo coisas novas e temos encontrado resultados muito satisfatórios na nossa vida. Então a gente chegou numa fase onde a gente quer transbordar, né, quer transmitir isso, que tem feito sentido para a gente. Exatamente. Vi uma frase de um dos nossos mestres que o rio que não transborda não é digno da água da fonte, né? Um entrave muito grande, pelo menos para mim, era pensar, mas a internet é um lugar assim para entretenimento, para passatempo, né? E realmente é como é usado, mas tem muita coisa boa, né? Sim, é um mar de futilidades, mas por que não transmitir uma coisa boa? Se você também aí tem alguma coisa legal para transmitir, faça. Às vezes, para você é um conhecimento que já ficou subutilizado, mas para muita gente pode servir como alento, como alívio, como uma mudança de rota. Entenda bem, o ser humano aprende um com o outro assim como o ferro afia o próprio ferro. Foi o próprio rei Salomão quem disse isso. E diga-se de passagem, você sabia que o rei Salomão deixou um livro escrito? Ah, sim, com certeza. Tem um livro escrito, e olha que interessante, esse livro tem 31 capítulos e geralmente os dias do mês também tem 31. Olha que legal, uma boa dica aí. Lê um capítulo do livro de Salomão, cada dia do mês, hoje foi dia 29, você lê o capítulo 29, você vai encontrar ali chaves, códigos do homem mais sábio do mundo que foi orientado por outros 24 sábios para ter uma vida plena. Lá você vai ouvir falar de finanças, de fidelidade, de criação de filhos, de lealdade, né? É um livro completo, é um manual de vida do ser humano que pode te ajudar também a descobrir novos caminhos. Entenda bem, frase do nosso mestre Paulo Vieira: aquilo que você não tem é pelo que você ainda não sabe. Se tivesse, se soubesse, já teria. Então por que não buscar novos conhecimentos, ampliar o seu mix de ideias, de relacionamentos, de pessoas, para então também transbordar na vida dos outros. Esse é o nosso objetivo aqui, dedicar nosso tempo, nosso pequeno conhecimento para transbordar, para agregar na sua vida uma forma de pensar diferente que vai te ajudar a sair desse casulo que te envolve. Eu acho que para começar, né, eu queria dar uma ênfase maior no que você falou, Bruno. Aquele provérbio de Salomão que ele diz assim: como o ferro se afia com ferro, o ser humano se afia com a presença de outro ser humano. E nós acreditamos muito isso. Na verdade, a gente aprendeu isso com a vida, né? Porque realmente, quando existe uma sinergia, né? Pessoas cruzando ideias, pessoas com o mesmo propósito, coisas incríveis podem acontecer. E isso é um dos provérbios, né? É só um versículo, né, Bruno? Exatamente. Então, assim, por que não? É uma leitura ali que, em média de 3 a 4 minutos, eu acredito, você vai refletir sobre as palavras. E pela minha experiência, eu acredito que a do Bruno também, a gente faz isso desde 2016, né, Bruno? Diariamente a gente lê o capítulo correspondente ao dia, né? Então, assim como o Bruno falou, hoje é dia 29, então a gente leu o capítulo 29 e meditamos sobre isso, né? E assim, tem muita coisa que eu ainda não entendo. Tem muita coisa que eu não entendia, mas em algum momento da minha vida fez sentido com alguma experiência que eu estava vivendo. E é incrível ver que um livro milenar, ele é atemporal, né? Porque ele atravessou o tempo e mesmo ainda hoje, se você modernizar, ele pode ser muito útil, né? Porque é um livro de princípios e não de regras. Né? Exatamente, né? Então, quer falar um pouquinho sobre essa diferença ou não? Enfim.
enfatizando um pouco mais, né? Regra é aquilo que todo ser humano quebra, princípio é aquilo inquebrável. Foi ontem, é hoje, vai ser amanhã. E assim é o livro de Provérbios que está contido num best-seller, que é a Bíblia, que é muito mal interpretado como um livro de religião por ser usado por essas, mas é um livro de sabedoria, um manual de vida do ser humano, que todos deveriam em algum momento buscar conhecer um pouquinho melhor, sem aquele viés que te foi colocado na cabeça. Vale muito a pena. Para a gente terminar, pensa aí, grandes empresas, grandes indústrias, todas elas têm uma coisa muito interessante, um conselho, um grupo de pessoas em prol do único objetivo, que é o crescimento daquela empresa. Entenda bem, a sua vida é um empreendimento, certo? As capacidades que você tem, que eu tenho, ok, me trouxeram até aqui, mas o que vai te levar mais adiante é se conectar com as pessoas certas, com os conselheiros certos para te ajudar nessa sua jornada. Grande abraço, medita sobre essas palavras, comenta aí algo que te fez sentido, algo pelo qual a gente pode aqui explicar um pouco melhor nos outros vídeos para continuar agregando para ti e para os seus. Grande abraço. Exatamente, pessoal. Comenta aí porque a gente vai dedicar o nosso tempo e tempo de qualidade, tá? Isso eu acho que tem muito a ver com a nossa missão. Então comenta aí o assunto que você quer que a gente aborde aqui com vocês, porque a gente vai passar a dedicar energia nisso, tá bom? Beleza? Até a próxima.